Estatística. Na estatística, nós vamos estudar inicialmente média, moda e mediana, que são medidas de tendência central e são muito utilizadas na estatística. Primeiro, vamos ver o que seria a média. A média é a mais utilizada. Então, estatísticas são dados que a gente tira de uma pesquisa e daí nós podemos utilizar a média para fazer um cálculo do valor médio de todos os dados capturados. Também a média é utilizada em várias situações, como em avaliações, provas. Teve 3 provas, soma as 3 notas da prova, divide por 3, vai ter uma média das notas tiradas. Então, são alguns exemplos em que se tem o cálculo de média. Então, a média é calculada somando todos os valores no conjunto de dados e dividindo pelo número de elementos desse conjunto. Então, vamos fazer um exemplo para entender bem o que é essa definição. Então, calcular qual é a média entre os números 23, 12, 26, 46 e 18. Então, nós devemos encontrar uma média entre esses 5 valores. Então, o que nós vamos fazer? Somar todos esses valores. Então, vamos pegar, somar um por um. E o resultado que nós obter, nós vamos dividir pelo número de elementos desse conjunto. Então, temos 5 elementos. Então, a soma desses 5, nós vamos dividir por 5. Que daí vai dar a média. Então, nós escrevemos ME, que é o símbolo de média. E somamos 23 mais 12 mais 26 mais 46 mais 18 dividido por 5, pois são 5 elementos. Essa soma vai dar um total de 125. Então, 125 dividido por 5, então a média vai dar 25. Então, essa aqui é a média entre esses 5 valores. Então, o que seria a média? Se eu pegar e distribuir igualmente, tentar achar uma distribuição, por exemplo, eu tiro desses 46 e passo para o 12. Eu tiro do 26 e passo para o 23. Fazendo essas passagens, de forma a achar um valor em que eu possa distribuir igualmente, esse valor será 25. Então, se eu distribuir aqui, eu consigo colocar 25 em cada uma das casas, que é, então, a média desses 5 números. O outro dado estudado em estatística é a moda. Então, é simbolizado por MO, e é o valor mais frequente de um conjunto de dados. Então, se eu tenho um conjunto de dados, aqui no caso, eu coloquei nesse exemplo vários dados, o que mais se repetir é a moda. Se caso tiver 2 valores que estão se repetindo numa mesma quantidade, a gente chama esses valores de bimodal. Ou senão, moda, né? Se caso não tem moda, a gente chama de amodal. Então, aqui fica fácil de ver qual é a moda. É só verificar qual o valor que está se repetindo, né? Aqui tem repetição aqui. Nós vemos que tem 2 números 12, 4 números 13, um número 14, um número 15 e um número 16. O que mais se repetiu foi o 13. Então, a moda entre esses valores é o 13. É bem fácil de encontrar a moda. A mediana já é um pouquinho mais difícil. Nós vamos ver 2 casos, porque depende da quantidade de elementos em que serão dados. Tá? Então, a mediana, ela representa o valor central de um conjunto de dados. É importante, para encontrar a mediana, colocar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente os números disponíveis. Então, qual a mediana entre os números 21, 15, 46, 18, 17, 27, 46, 52, 63, 8 e 11? Então, para achar o valor central, nós vamos ter que colocar eles em ordem crescente ou em ordem decrescente. Eu aqui coloquei em ordem crescente, tá?
Então, primeiro 8, 11, 15, até o 63. Tá? Então, a mediana não é igual a esses números. Tá? Eu coloquei igual aqui, mas não é igual a esses números. Vai ser igual ao valor central, ao que tiver no meio. Então, vejamos aqui que tem uma quantidade ímpares de números. Quando tem uma quantidade ímpares de números, aqui tem 11 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando tiver uma quantidade ímpar, nós pegamos o termo central. É o termo que divide em duas partes. Então, aqui vejam, o 21 é o termo central, pois divide 5 elementos para o lado esquerdo e 5 elementos para o lado direito. Então, a mediana entre esses números é 21. Então, mediana igual a 21. Também vale ressaltar que, dentro das medidas de tendência central, às vezes cai um exercício sobre amplitude. Amplitude não está dentro das medidas de tendência central. Mas o que seria amplitude? Diminuir o maior elemento do menor elemento. Então, aqui seria 63 menos 8. Daí, o resultado seria a amplitude dos dados apresentados. Aqui eu coloquei qual a mediana nessa situação segunda de mediana, mas com uma quantidade de elementos pares. Então, aqui tem 6 elementos. Então, quando colocar eles em forma crescente, nós vamos ver que não tem o termo central. Mas nós podemos pegar dois termos, que seriam os termos centrais, o 5 e o 8. O 5 e o 8 dividem os dados em dois elementos na parte esquerda e 2 elementos na parte direita. Mas daí, qual deles que eu vou dizer que é a mediana? Nenhum deles. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a média desses termos centrais. Então, para calcular a mediana daqueles valores ali, eu vou pegar o 5 e o 8, vou somar o 5 e o 8 e dividir por 2. Então, 5 mais 8 dá 13, 13 dividido por 2, 6,5. Então, 6,5 é a mediana desses valores. Aqui também dá para verificar a amplitude. A amplitude pega o 10, 10 menos 3, 7. Então, a amplitude aqui seria 7. Aqui vamos ver um exercício em que temos uns dados e daí diz aqui, é incorreto afirmar. É incorreto afirmar que a moda é 5, ou que a média é 8, ou que a mediana é 9, ou que a amplitude é 8. Então, aqui, como os dados já estão escritos na ordem crescente, vai facilitar na hora de encontrar a mediana. Tá? A moda, então, é fácil de verificar, é só ver qual o valor que mais se repete. E vemos aqui nesses dados que o valor que mais se repete é o 5. Tem 3 vezes citado o 5, então 5 é a moda. Então, essa aqui é correta. 8 é a mediana, então temos aqui que a moda é 5, então a primeira é correta. 8 é a média aritmética dessas sequências de dados, então nós temos que calcular a média aqui, né? Então teríamos que somar todos os valores, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Outro dado fácil de encontrar é a mediana, né? Mediana basta olhar o termo central. Então aqui nós pegamos todos os termos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um conjunto de elementos ímpar, então basta pegar o termo do meio. Então, pegamos aqui o 8. O 8 é o termo do meio, pois divide em 5 termos para o lado direito e 5 termos para o lado esquerdo. Então, a mediana é 8. Então, aqui essa seria a incorreta. Vamos fazer os outros cálculos só para confirmar. Vamos calcular a média agora, que a média dá um pouquinho mais de trabalho, eu deixei agora, para fazer agora. Então, a média teria que somar todos os termos, o 4 mais 5, mais 5, mais 5, mais 7, até o 12. Somando todos esses termos e dividindo por 11. Por que por 11? Porque são 11 elementos. Então,
Somando esses termos vai dar 88. 88 dividido por 11, então vai dar 8. Então a média é 8. Então essa também era correta. E a amplitude, nós vimos que a amplitude é pegar o maior, diminuir pelo menor. Então 12 menos 4 vai dar 8. Então essa daqui é a resposta que está incorreta. Tá? Então 9 é a mediana dessa sequência de dados. Não, é falso, porque a mediana é 8. É o termo central dessa sequência de dados. Um outro caso que aparece em esses tipos de exercícios é em gráfico, tá? Então, aqui nós temos para calcular a média de idade dos alunos apresentados aqui no gráfico. Então, tem 13 alunos com 19 anos, 3 com 21 anos e 10 alunos com 22 anos. Para calcular a média, nós teríamos que somar todas as idades, né? Então, a média de idade deles, nós teríamos que somar 13 vezes o 19, então 19 mais 19 mais 19, 13 vezes. 3 vezes o 21, mais 22 vezes o 10 e dividir pelo número de alunos. O número de alunos é quanto? 13 mais 10 mais 3, que é 26. Então, aqui eu só escrevi de forma reduzida, né? Ao invés de fazer 19, 19 mais 19 mais 19, 13 vezes, eu coloco 13 vezes 19. Mais 3 vezes 21, mais 10 vezes 22. Ou se quiser fazer 13 vezes 19, né? Colocar os 19 mais 19 mais 19, pode ser feito, mas dá muito trabalho, né? Sim, mais rápido. Então, agora basta fazer esse cálculo de cima e dividir por 26. Então, vai dar 530 aqui em cima, dividido por 26. Então, nós vamos ver que a média é 20,38. Então, essa é a resposta. Então, esses casos são mais difíceis, né? Porque teria que colocar todos os dados separados. Ou, nesse caso aqui, então, nós colocamos dessa forma. Tá? Então, 13 vezes o 19, porque tem 13 alunos com 19 anos. Então, é como se fosse colocar 19 mais 19 mais 19 mais 19 por 13 vezes. E assim sucessiva como outros valores.